Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém. Amém. Só um momentinho. Obrigado. Eu não poderia começar de uma maneira diferente aqui, sem ser agradecendo. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui sendo usado por Ele. Eu acredito que quando nós nos dispomos a fazer a vontade dEle, a fazer o que Ele nos ensinou, as portas abrem na nossa vida. Não somente as portas, mas como os caminhos e todas as demais coisas que Ele vem a acrescentar na nossa vida. Eu trouxe uma palavra aqui para vocês. Essa palavra está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Para começar, tem mais alguns outros depois, e aí eu passo para vocês aqui. Se conseguirem colocar aqui no telão para quem não trouxe a Bíblia poder acompanhar, por gentileza. Quem já encontrou, dá um sinalzinho aí com a mão. Amém? Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21, para a gente começar aqui. Beleza. Vamos lá. A minha versão está um pouco diferente da de lá, eu vou acompanhar aqui, mas fiquem à vontade para acompanhar ali no telão, tudo bem? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto na terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Uma breve explicação dessa primeira parte aqui. Essa conduta de raspar a cabeça, de rasgar seus mantos, era uma conduta muito comum na época, para demonstrar profunda tristeza. Além disso, usar roupas de panos grosseiros, para poder mostrar para todos a sua profunda tristeza e lamentação por alguma coisa que havia acontecido. No caso de Jó, foram algumas. Segunda parte é no capítulo 2, os versículos 9 e 10. Vou dar um tempinho aqui para vocês encontrarem. Glória a Deus. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí para mim. Amém. Vamos lá. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém. Vou já passar para o próximo aqui e depois eu discorro aqui com vocês. Próximo é no capítulo 23, versículo 10. Como hoje é o 18º dia, são 18 capítulos, é rapidinho, tá? Vamos lá. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Muito bem, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu gostaria que o Senhor me diminuísse ainda mais a minha pequena insignificância, para que a sua glória e a sua majestade reine nesse lugar. Que o seu nome seja elevado aos céus, ao nível que só o Senhor é digno de ser. Que eu seja apenas um instrumento, assim como sempre fui. Que eu seja colocado apenas no meu lugar,
como fonte, como ponte da sua palavra dos céus para a terra, em nome de Jesus. Bom, vou passar um pequeno resumo aqui da história de Jó. Não sei se todos estão 100% familiarizados com a história dele. Jó era um homem reto, íntegro, e ele seguia a vontade de Deus durante toda a sua vida. Em dado momento, Jó foi colocado à prova. Deus permitiu que Jó fosse colocado à prova. Foi uma permissão de Deus. Não foram coisas ruins que aconteceram para Jó pelas suas atitudes. Muitas vezes nós nos deparamos em momentos assim, não é verdade? Onde a gente se esforça, onde a gente se dedica, onde a gente faz o que a gente acha que é certo, e ao mesmo tempo tudo parece dar errado. Mas dá errado para quem? Dá errado quando? Dá errado por quê? A gente vai chegar nisso. Jó possuía muitas riquezas, tinha 3 filhos, tinha uma esposa, uma família, e diziam que Jó só era fiel a Deus porque ele tinha uma vida boa. Ele tinha uma vida mansa, tranquila, ele tinha tudo que um homem gostaria de ter naquela época. Mas não era por isso, eram por outras questões. Jó, posto à prova, ele perdeu tudo o que tinha, uma coisa de cada vez. Ele perdeu seus bens, perdeu seus animais, perdeu sua riqueza, perdeu seus filhos de maneira trágica. Perdeu sua esposa, perdeu a confiança das pessoas ao seu redor, mas ele não perdeu uma coisa. Ele não perdeu a presença de Deus, a obediência ao Senhor e os seus princípios, porque Jó não agia segundo as circunstâncias, ele agia segundo o coração de Deus. Certamente vocês já ouviram uma expressão muito comum por aí, que é aquela pessoa, aquele fulano tem a paciência de Jó. Era a paciência que Jó tinha? Eu acredito que não. Eu acredito que várias pessoas que estudem a Bíblia mais a fundo podem chegar na mesma conclusão que eu cheguei quando eu li. Jó não tinha paciência. Jó tinha disciplina. Era algo muito diferente, porque dá para se dizer, lendo o capítulo inteiro de Jó, que durante uma boa parte do seu livro, ele sente angústia, ele reclama, ele murmura, assim como todos nós fazemos, não acha? Quando as coisas estão bem pra gente, a gente gosta de contar, botar no Instagram, mostrar pra todo mundo que tá tudo bem, que tá tudo legal, aquela linda, maravilhosa vida que você não vive. Quando as coisas vão mal, a gente quer esconder, a gente quer camuflar, a gente quer mostrar que a gente está por cima de tudo. Mas nem sempre é assim. E com Jó não foi diferente. Ele perdeu tudo que ele tinha. Era natural, era esperado que ele sentisse angústia, desespero, tristeza, se lamentasse. Mas o que não era natural e era muito próprio dele é que a sua integridade se mantinha lá. Ele era intacto quanto a isso. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós passamos por algumas situações que estão muito aquém do nosso controle. Alguma demissão, às vezes conflitos e crises familiares, lutos, doença, desespero por falta de controle sobre alguma situação. Mas você já parou para pensar que as únicas situações que estão 100% sob controle são todas aquelas que você entrega nas mãos do Senhor? Nós não temos o controle de nada, em nenhum momento. Nós não conseguimos controlar muitas vezes o que pensamos, a forma como agimos,
Muitas vezes pequenas palavras que falamos, opa, escapou. Depois que você pensa um pouquinho, você fala, não deveria ter falado aquilo. Ou deveria ter explicado de uma maneira diferente. Não deveria ter agido de cabeça quente. Eu acho que quando a gente espera os ânimos acalmarem um pouquinho, a gente consegue explicar melhor as coisas. Nós somos mais aptos a dizer exatamente o que precisamos dizer. E isso que precisamos dizer não deve vir da gente. Nós vamos chegar nesse ponto. Nós aprendemos com essa lição de Jó algumas coisas de extrema importância. E uma delas é de confiar no processo. Confiar no caminho. Porque nós devemos entender que toda vez que nós damos um primeiro passo, é aquela empolgação, é tudo novo, eu vou fazer, vou acontecer, é isso e aquilo. Mas ao longo do caminho a gente desanima, a gente fraqueja. E mesmo assim, pela bondade de Deus, no final, às vezes a gente ainda vence. Como na história de Jó. Que no final, tudo dele foi restaurado em dobro. Certo? Glória a Deus. Então, eu gostaria de dizer algumas coisas que chegaram até mim para poder passar aqui para vocês. Primeiramente, eu gostaria de explicar o que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho nenhum título dentro da casa do Senhor. Eu não tenho tanta bagagem assim dentro da igreja. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim. Eu me coloquei numa posição onde eu dei plenas permissões a Deus para me usar da maneira como Ele quiser. Da maneira como Ele achar que eu devo agir. Eu me pus como um instrumento, como uma peça, uma ferramenta na vida dele. Alguns de vocês já podem ter me visto zanzando pela igreja, entregando alguma palavra para alguém. Isso é algo que é uma palavra que eu recebi há muitos anos atrás, quando uma das primeiras vezes que eu fui na igreja, na época para ver a Samara cantar, eu confesso que eu ia só para isso, para vê-la cantar, porque eu não tinha o entendimento de que eu deveria estar lá por um motivo talvez igual. Eu não ouso dizer maior, porque cada um que está aqui dentro tem um grande papel, desde a pessoa que limpa o banheiro, a pessoa que organiza as cadeiras, a pessoa que toca brilhantemente o instrumento de vocês, a pessoa que canta, a pessoa que prega. Tudo funciona como uma engrenagem. Se algum falhar, a roda não gira. Tudo funciona se todo mundo fizer o que tem que ser feito. Então, naquela ocasião, o pastor, na época, o pastor Gideão, ele disse uma palavra que alguém ali naquele culto ia ser usado para ser profeta do Senhor. E quem gostaria de se voluntariar a isso? E eu aceitei essa proposta. Mas eu não tinha entendimento do que era isso. Talvez eu tenha aceitado pela empolgação. No momento sim, mas depois eu fui entender que não foi uma empolgação. Muitos anos depois, visitando uma outra igreja, eu recebi uma palavra do pastor com quem eu não conhecia pessoalmente, e ele chegou até mim me dizendo que disciplina era uma palavra muito forte na minha vida, e que a mesma disciplina que eu tenho com as demais coisas, eu deveria ter com a obra do Senhor. E eu tomei isso muito forte para mim. Naquela mesma semana, ou alguns dias antes, eu tinha feito uma postagem falando inclusivemente sobre disciplina. Para quem não me conhece fora daqui, eu sou personal trainer e eu sou fisiculturista natural. Então eu participo de competições o qual é impedido o uso de qualquer substância ilícita, para fazer tudo certinho, né? Não adianta você vir aqui na igreja fazer tudo bonito e lá fora fazer tudo errado, né? Então eu me pus nessa posição. Para quem não conhece esse esporte, vou falar brevemente. Você treina muito, come pouco, passa fome e aí depois você vê no que deu.
Tá? Então é basicamente assim. Como vocês estão em período de jejum e oração, pois é, minha vida é assim. Então seguimos aqui. Desde aquele momento em que a disciplina foi posta como algo importante na minha vida, ela já era algo importante na minha vida. Mas ainda não com as coisas do Senhor, mas a partir daquele momento tudo mudou. De lá para cá eu fiz questão de olhar hoje, são 730 dias ininterruptos, seguindo exatamente a palavra que eu ouvi. E isso não é mérito meu. Quem fez isso foi Ele. E eu apenas aceitei. Que vocês possam aceitar o chamado que cada um tem aqui. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um chamado ao qual Deus trouxe para vocês. Como tocar um instrumento, como cantar, como tocar diversos instrumentos, como entregar a palavra. Como estar aí orando por quem está aqui. Como estar em casa orando por quem também está em casa. Para quem assiste pela TV, para quem mora muito longe, para quem gostaria de estar aqui e não tem a condição de vir. Todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem o seu dever dentro da casa do Senhor. Então, voltando aqui ao texto. Então, disciplina não é fazer os seus afazeres do dia a dia. Não é agir como um tanque de guerra que passa por cima de tudo, não se importando com nada, seguindo apenas em frente, sem nunca ser abalado. Isso não é sinônimo de disciplina. Fazer as coisas do seu dia a dia, corriqueiramente, sem prestar atenção no que você está fazendo, sem levar em consideração o porquê você está fazendo e qual é o seu propósito em fazer aquilo que você está fazendo, não tem valia nenhuma, não tem valor nenhum. Seguir em frente, eu costumo dizer que é como pedalar na subida. Disciplina é como pedalar na subida. Se você parar de pedalar, você cai. Se você parar de orar, você cai. Se você parar de interceder, você cai. Se você parar de ajudar o próximo, você cai. Se você se deixar levar pela opinião dos outros que estão fora daqui, você cai. O segredo é continuar fazendo. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, não porque precisa ser feito, não apenas porque precisa ser feito. Não é fazer apenas o que você quer. Disciplina é fazer aquilo que você não quer, mas você sabe que precisa ser feito. Disciplina é botar o seu joelho no chão quando você está com dor. É você elevar os seus pensamentos a Deus. É você estender a mão quando você está precisando de uma mão estendida para você. Disciplina é você abrir mão do seu eu para ajudar o próximo. Seja com a sua palavra, com a sua oração, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, dentro e fora da igreja. Ficar contente aqui na igreja, na hora do louvor, com tanta gente boa tocando e cantando, todo mundo todo pirilampo aqui, animado durante a primeira 1 hora do culto, é fácil. 1 hora não dá nem 4% do seu dia. Quanto por cento de você está entregando para Deus? Quanto por cento de você fora daqui você está entregando para Deus? Como você se importa em ser visto lá fora? Aqui dentro, às vezes a gente é visto cantando, às vezes a gente é visto pulando, se manifestando, cochilando. Essa aí eu falei pra mim, né? Mas não é pra você saber não, tá? Pastor, você não ouviu isso aí não, tá? Muitas vezes aqui dentro a gente não reflete o que a gente é lá fora. E não é pra ser assim. O que a gente aprende aqui, a gente tem que levar lá pra fora. Para quem não conhece a nossa realidade, a gente tem que levar lá para fora, para quem não conhece o Deus que a gente serve. Nesses 21 dias de jejum e oração, cada semana estamos perdendo alguma coisa em que gostamos, alguma coisa que nos faz falta, alguma coisa que é parte do nosso dia a dia. Na primeira semana as carnes e derivados, na segunda semana os doces, refrigerantes, sucos, guloseimas e afins.
e nessa semana as redes sociais. E eu tenho certeza que cada um que se pôs nesse propósito dos 21 dias, se pôs com a certeza de uma coisa, com a certeza da vitória no final. Porque nós cremos que viemos de Deus. Nós cremos que ao final da nossa vida, nós vamos voltar para Ele. E por que muitas vezes nós não cremos que durante o caminho nós também estamos com Ele? Porque muitas vezes nós abandonamos aquilo que foi colocado para nós. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade dEle. Eu pedi para o pessoal da mídia, bom, como eu comentei, eu sou personal, então a vida do esporte é algo que trouxe muito para a minha vida em relação à disciplina. Eu pedi para o pessoal da mídia colocar um videozinho aqui para mim, é bem curtinho, chama Titanic, é rapidão, a gente já acaba. Não sei se eles vão conseguir colocar lá, se não der para pôr o áudio, não tem problema, o áudio não tem a menor importância no vídeo. Se não tiver como colocar, avisa para mim que eu explico exatamente o que é. Ó, tá lá no cantinho. Essa atleta, nos dois cantinhos ali. Essa atleta é a Gabriela Andersen, uma atleta suíça. Essa foi na edição de 1984 das Olimpíadas. Foi a primeira vez que teve uma prova feminina de maratona nas Olimpíadas. Essa foi a última colocada. Ela, depois dos 42 quilômetros, ela entrou no ginásio e terminou a prova desse jeito. Ela passou por dor. Aí deu, obrigado. Ela passou por dor, desidratação, sofrimento. Ela negou a ajuda dos médicos, porque se alguém de fora da prova tocasse nela, ela era desclassificada, mas ela tinha um propósito. Ela tinha o propósito de cruzar a linha da chegada. E essa era a vitória dela. Tinham 37 participantes. Ela foi a 37ª. E foi a mais ovacionada de todas elas. Nem sempre estar aqui na frente é estar em evidência. Nem sempre estar na frente no seu trabalho é estar em evidência. Nem sempre ser o chefe é estar em evidência. Muitas vezes estar lá embaixo, no chão, com seus joelhos no chão, é estar na evidência de quem realmente importa estar na evidência. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu tenho alguma coisa a dizer nesse vídeo. Todo mundo reparou o jeito que ela terminou a prova? Acabada, dando tudo de si. E uma coisa me chamou a atenção, e é aqui que o calo vai apertar um pouquinho para vocês. Eu me pus na posição de entregar o que eu preciso. Eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que você precisa ouvir. Bom, vamos lá. Ela chegou naquele estado, ela era da Suíça, aquela Olimpíada foi na Califórnia e é a Olimpíada de verão. Tava 30 graus naquele dia. Ela chegou naquele estado, praticamente depletada, sem força, sem energia, sem basicamente condição, por despreparo. Olha só isso aqui que eu vou dizer. Ela passou pelo último posto de água, sem água. Deus tinha provido água. Ela poderia ter a ajuda dos médicos. Deus estendeu a mão oferecendo ajuda para ela chegar até lá. Ela negou a ajuda. Ela chegou até a linha da chegada simplesmente pelo esforço próprio. E ela esqueceu do que tinha de mais importante: o despreparo. No caso dela, como atleta, despreparo talvez no treinamento, da aclimatação, por não estar acostumada a um país mais quente, porque ela vivia na Suíça, é frio. Então o despreparo faz muita diferença. E é agora que a gente vai parar para refletir aqui um pouquinho. Eu vou questionar vocês um pouco, porque eu acredito que toda mudança verdadeira
é aquela que vem de dentro para fora. Toda mudança exposta, a gente até acha ruim. Quando leva uma bronquinha aqui, quando leva uma bronquinha ali, quando fala, viu, faz isso não. Quando vem de fora a gente não dá o mesmo valor. Mas a partir do momento que aquilo passa a fazer sentido dentro de você, é o começo da sua mudança. Então eu vou provocar vocês um pouquinho, se vocês me permitem. Deus só permitiu que Jó passasse por tudo aquilo porque Ele o conhecia. Deus sabia que apertando o calo, Deus sabia que forçando a barra, Ele não ia espanar. Jó é seu filho. Deus conhece o seu filho. Vocês são filhos de Deus. Deus conhece a cada um de vocês. Deus sabe o que cada um aqui é capaz de suportar. Deus sabe que Ele nunca vai te dar um fardo maior do que aquele que você consegue carregar. Deus conhece cada um de vocês. O sofrimento de vocês não é além daquilo que vocês suportam. Eu costumo dizer no meu trabalho que, por exemplo, se eu ponho uma pessoa para fazer um exercício em 10 repetições e ela aguentou fazer as 10, não está pesado. Pesado está se ela não aguenta. Com Deus é a mesma coisa. Ele vai te entregar aquilo que você aguenta, aquilo que você é capaz de fazer. Não negue, entregue, faça. E em questão de preparo, tem um versículo que eu gostaria de ler aqui, não precisa nem colocar lá no telão, é curtinho. É Mateus 6,33, certeza que vocês já ouviram ele, que é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Deus. Jó só conseguiu passar por tudo que passou porque ele estava preparado, porque ele passou a vida toda com a certeza da vitória pela sua conduta, pelo que ele era. Quem falha no preparo está preparado para falhar. Quem erra no princípio está preparado para errar. E aí, eu quero perguntar para vocês: como anda a sua preparação com as coisas que tanto você deseja? Você tanto deseja a sua casa? O que você tem feito por ela? Você quer um carro novo? O que você tem feito por ele? Você quer saúde? O que você tem feito por ela? Você quer cura? Você quer libertação? Você quer uma palavra? Você quer um conselho? Você quer que Deus chegue até você? Mas o que você está fazendo para chegar até Deus? Tem mais algumas perguntinhas aqui. Eu gostaria, enquanto isso, de chamar o Juninho aqui. Por gentileza, Juninho. Antes de qualquer tomada de decisão, antes de qualquer coisa que você faça ou decida fazer, você ora. Antes de buscar algo novo, você agradece por aquilo que você já tem. Antes de tomar decisões, você pede confirmação para Deus? Ou você age segundo a sua vontade e fala: deu a vontade, se deu vontade é porque Deus falou, se Deus falou, eu vou fazer. Ou você realmente pede a direção, ouve a direção e segue a direção? Antes do seu esforço, que sim, é muito válido, antes do seu propósito, você fez o seu jejum? Você fez o seu propósito? Você deixou de fazer aquilo que te agrada para fazer o que agrada a Deus? Você deixou de fazer aquilo que te faz bem para fazer aquilo que faz bem para o próximo? Antes de assumir as rédeas da sua vida, você já se rendeu a Deus? E assumiu o papel de filho? Ele é seu pai. Ele só quer você por perto. Ele só quer você da melhor maneira que Ele poderia te dar. Muitas vezes, nós não temos tudo o que nós queremos, porque nós ainda não estamos preparados. Porque ainda é uma palavra
que diz sobre o caminho. E nós dissemos aqui que Deus é o princípio, nós queremos chegar até Ele, mas Ele é o caminho, Ele é esse ainda. O que é seu, o que foi feito para ser seu, o que Deus designou para você, vai ser seu. Para de ficar angustiado, para de ficar murmurando, para de ficar se lamentando, para de ficar se colocando em dúvida. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que tem algo para você, Ele tem. Se Deus te entregou uma palavra, Ele vai cumprir. Se Deus está dizendo que vai te tirar desse lugar, Ele vai tirar. Se Deus está te dizendo que Ele te colocou que Ele vai te colocar em algum lugar, Ele vai colocar. Se Deus está falando que Ele vai tirar alguém do leito da UTI, Ele vai tirar. Se Deus está dizendo que o câncer sumiu, Ele vai sumir. Se Deus está dizendo que as suas dívidas vão acabar, elas vão acabar. Se Deus está dizendo que a sua vida vai mudar, ela vai mudar, mas ela depende de mudar, ela depende de você, depende da sua disciplina, depende de você abrir mão de você para fazer a vontade de Deus, depende do seu joelho no chão e sua cabeça no céu. Você já se colocou à vista de Deus e o disse que está aqui e que entrega seus sentimentos, a sua adoração, as suas ações e a sua vida para Ele? Pensa 10 segundinhos sobre isso. Você canta aí, estou pra gente? Capricha no refrão, que é a parte que eu preciso. Tem mais gente aqui que precisa ouvir isso de você. O refrão é a parte principal da sua vida. E deve ser o refrão, que é a parte principal da sua vida, deve ser a sua entrega para Deus. Eu entrego aqui a minha participação. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. E que essa palavra possa ter tocado o coração de vocês. E que o refrão dessa canção toque o coração de cada um de vocês, para que cada um de vocês assuma aqui o compromisso, para que cada um de vocês aqui assuma o seu papel, para que cada um de vocês aqui assuma os seus joelhos no chão e assuma o seu posto dado por Deus, para que a sua vida seja a vida que Deus te deu. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor.